Bom dia, boa tarde e boa noite para você que quer saber que violão que você tem que comprar. Saiba que nesse vídeo, talvez eu te dê essa resposta, talvez eu não te dê essa resposta. Talvez você saia desse vídeo com mais perguntas do que resposta, mas esse é um vídeo que há muito tempo eu tô prometendo, muita gente está me perguntando e eu estava devendo. É exatamente isso, né? Quem promete tem que pagar. E aqui está. A grande questão é, eu falei no último vídeo, deu uma travada aqui, você viu, né? Falei no último vídeo que a assiduidade do canal seria mensal. E é mais ou menos isso, tem um pouco mais de um mês desde o último vídeo. Sempre vou tentar fazer um pouco mais do que isso, mas tem tanta coisa acontecendo que vocês vão ficar abismados quando tudo for lançado. Mas brincadeiras à parte, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Otávio Deluxe, sou um violonista, artista, músico, mineiro, direto das montanhas de Minas Gerais, que mora hoje em Nova York. Né? Trabalho com música, com violão brasileiro, música clássica, entre várias outras coisas. Muita gente tem me perguntado e até sugerido vários assuntos diferentes para os vídeos aqui. E hoje a gente vai falar de violão. Por isso que eu coloquei o violão aqui atrás. Será que esse case tem um violão aqui dentro? Ou não? Tem um violão aqui dentro. Mas por que eu não vou mostrar violão? Porque eu não quero necessariamente fazer jabá para ninguém. Cada um vai tomar as suas conclusões. Mas o que eu quero dizer aqui? Escolher um instrumento é uma tarefa muito difícil. É uma tarefa que demanda muita coisa diferente. E tem muitas variáveis no meio do caminho, não é uma coisa tão fácil quanto parece. Tem muitos instrumentos bons que são muito diferentes entre si. A gente precisa passar por um processo, para além de conhecer o instrumento que a gente está tocando, de conhecer a gente. E eu não quero filosofar nesse vídeo. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa de saber quais são as nossas qualidades, quais são as nossas deficiências, como que a gente toca, para saber qual que vai ser o instrumento que vai adaptar melhor. Eu falo que violão é quase igual ao carro. É uma coisa cara que não se deve emprestar para ninguém, brincadeiras à parte. Muito pelo contrário, fui muito ajudado por diversas pessoas que me emprestaram violão. Mas por que é igual ao carro? Todos os carros, eles têm 4 rodas, eles têm uma carcaça de metal, eles são feitos para proteger a pessoa que está dirigindo, mas parou aí, parou as similaridades aí, né? Não é porque todo violão tem 6 cordas e é feito de madeira, tem outros instrumentos que também tem 6 cordas e são feitos de madeira, né? Guitarra elétrica também, 6 cordas é feito de madeira. Mas enfim, qual que é o meu ponto aqui? Eu vou falar um pouco sobre o que você precisa de saber, o mínimo que você precisa de saber enquanto violonista, tá? Eu não quero dar uma de luthier aqui, porque eu não sou luthier. Luthier, para quem não sabe, é quem constrói violão. Mas falar algumas coisas que é importante você ter em consideração quando você está escolhendo um novo instrumento. Eu posso falar dos instrumentos que eu tive. E aqui, de novo, todos eles foram muito bons, sou muito feliz de ter tido todos eles. Acho que não mudaria nada da minha trajetória com eles, mas são instrumentos que me entregaram coisas muito diferentes também. E me serviram muito bem em momentos também muito diferentes. Na minha mão, eu não tive muitos violões diferentes, mas já passaram até o momento. Vou tentar recapitular aqui, hein? Tá o vídeo inteiro com a câmera agora... Ops! Agora está certo, de acordo com o celular, pelo menos. Na minha mão, quais foram os vídeos que já passaram... Quais foram os violões que já passaram por mim? Eu hoje, vou fazer em ordem cronológica de hoje para antes. Hoje eu possuo um violão do Frederico Herrmann, 2025, um violão tradicional de abeto. Eu já tive um violão do Daniel Mendes, 2023, tradicional de abeto. Já tive um violão do Clayton Fernandes, 2023, Lattice, moderno, de cedro, construção australiana. Já tive um violão do Samuel Carvalho, 2017, tradicional de abeto. Ainda tenho ele hoje, tá? Ainda no Brasil. Eu já tive um outro violão do Daniel Mendes, 2019, tradicional, de abeto. Eu sei que quando a gente fala tradicional, moderno, ainda existem diversas possibilidades, mas vamos chegar lá. E acho que o do Daniel Mendes foi a pessoa que eu mais tive violões diferentes. Eu tive 4 violões diferentes do Daniel Mendes. Todos eles foram de abeto e um foi de cedro de 8 cordas.
E é isso. E em minhas mãos, eu também já teve uma época que eu toquei com... Eu passei 2 ou 3 Abreus diferentes, um Humphrey, um Fischer e por um breve período de tempo um Ruby. Foram esses os violões que eu tive acesso. A maior parte deles foram violões tradicionais, e isso talvez acabe já te dando alguns sinais do caminho que eu vou levar. Eu vou fazer propaganda para o violão tradicional? Não, não vou. Mas o meu ponto é, são instrumentos muito diferentes, que vão te dar coisas diferentes e que vão te exigir coisas diferentes. Não acha que o violão ele vem só para ajudar você? Porque não é não. Quanto melhor o violão, mais você tem que trabalhar. É exatamente isso. E quanto melhor o violão, mais você tem que conhecer esse violão também para descobrir onde que ele vai responder você no que você precisa. Então, por isso que eu acho que o violão, ele pode ter uma perspectiva, uma relação parecida com o carro. Você tem muito carro bom e você tem muito carro muito diferente para necessidades diferentes, né? Fórmula 1 é uma coisa, Stock Car é outra, carro de cidade é outra, carro de estrada é outra, enfim... E aí, se você colocar um carro da Fórmula 1 numa rodovia no Brasil, na primeira curva ele bate, entendeu? Então eu acho que é interessante de quando você tiver querendo comprar um violão, a primeira pergunta que você vem em mente é: para que eu quero comprar um violão? Não estou pedindo para você se questionar sobre se você quer ou não. Você quer, estou partindo do pressuposto que você quer outro violão. Mas para que você precisa de outro violão? Porque essa pergunta, ela vai te levar para caminhos muito diferentes. Você quer um violão só para ter violão? Aí você pode comprar qualquer um. Porque se for só para ter, não tem problema. E tá tudo bem se for só para ter também, tá? Não tô criticando isso, não. Você pode ter, que bom, isso é bom. Agora, você quer um violão para você levar para tudo quanto é lugar? Para festa de amigo? Pode acontecer, gente. Isso é uma coisa. Você vai comprar um. Você quer um violão para viajar com você, mas para uso privado? Você vai querer um violão para tocar em concerto? Para que você quer um violão? Entendeu? Por quê? Porque isso vai te levar para caminhos diferentes, junto com a segunda pergunta, como que é seu estilo de tocar? Sim, cada pessoa tem um estilo de tocar e não adianta achar que violão bom vai resolver carpinteiro ruim. Madeira boa não resolve carpinteiro ruim. O carpinteiro tem que ser bom e a madeira tem que ser boa. E o que é o carpinteiro bom? O carpinteiro que sabe trabalhar com a madeira que tem. Nem sei se esse é um carpinteiro bom, mas imagino que sim. Tá vendo que nada é objetivo? Nada é objetivo aqui. Tudo depende do contexto. E isso é uma coisa muito importante de você pensar. Para mim, como que foi a minha trajetória com o violão? Eu sempre tive a mão pesada e isso também está relacionado diretamente à fisiologia do corpo. E nada mais, nada menos, esse é mais um vídeo dos bastidores que eu vou falar depende para tudo. Por quê? Porque realmente depende. Por isso, procure um profissional adequado para você pensar. Não vai achar que eu vou falar que isso é melhor do que isso, tá cheio de profeta aí na internet. Não, porque não vou, porque depende. Qualquer coisa que afirma com muita categoria uma resposta para um grupo grande de pessoas é também parte falsa. Eu sei que as pessoas querem ajudar, mas não é aplicável. E eu não vou falar isso aqui. Mas o que eu quero comentar aqui? Você precisa entender por que você quer comprar um outro violão, qual que é seu estilo de tocar e o que você almeja com isso. Por quê? E aí eu vou falar de vários exemplos de cunho pessoal da minha trajetória com violão. Sou uma pessoa grande. Muita gente, inclusive, acha que não, na verdade. Tanta gente já me viu pela primeira vez. Nossa, achei que você fosse pequenininho. Sou uma pessoa grande, eu sou pesado. E aí, quando eu sempre procuro ter uma abordagem a um instrumento que seja o mais próxima possível do uso do meu corpo no dia a dia, então eu solto meu corpo em cima do instrumento. Solto minha mão em cima do instrumento. E isso com treinamento e em vários outros instrumentos também, com aporte físico e com o tipo de instrumento que eu comecei a tocar, isso fez com que minha grande dificuldade sempre fosse ter uma mão pesada, ter uma mão muito pesada, porque para mim eu não estou fazendo força, eu só estou deixando a mão sair. E aí o que acontece? O violão, estoura, desmancha. Então esse sempre foi a minha principal dificuldade. E isso não é facilidade não, isso é dificuldade. Eu tenho dificuldade de controlar isso até hoje.
E aí o que acontece? Isso também foi moldado pelos meus primeiros instrumentos. O tanto que a gente é moldado pelo instrumento que a gente toca, vocês não fazem ideia. Por isso que tá cheio de guitarrista, de violonista de YouTube que não tem tira-som nenhum. Porque todo mundo passou esses últimos 5 anos tocando dentro de casa. Assim, ó. Que ninguém tira som, nada. Então, qual foi o meu contexto que me moldou? Eu tava com um instrumento que era um instrumento pesado, um violão Daniel Mendes. Eu amava aquele violão. Pra mim é um dos melhores violões que eu tive já. Foi o primeiro, 2015, 10 anos. Novembro de 2015, tá fazendo 10 anos esse violão. Não sei onde está hoje. E eu percebi que pro violão responder bem eu tinha que puxar mais ele, e aí foi um período de crescimento da minha mão que eu acostumei a sentar o pau no violão. No bom sentido, né? Foi o período que eu ganhei os primeiros concursos no Brasil, fiquei com esse violão durante um tempo. E isso meio que marcou a minha base, o meu entendimento do instrumento, né? O instrumento, quando você fica com ele um tempo, ele te dá, te molda também, entendeu? Isso foi o que marcou. Eu entendi que para aquele violão soar bem, eu tinha que puxar mais, eu tinha que fazer certos movimentos. Era um violão que respondia de uma forma um pouco mais linear, porque era um violão tradicional, era um violão que tinha algumas dinâmicas específicas, e por isso, desde então, eu sempre acabei preferindo violões tradicionais. Tive o meu tempo experimentando violões modernos e fiquei muito feliz, mas no fim do dia eu sempre sentia que não encaixava na minha mão. Por quê? Porque o jeito que no final do dia, na hora de chegar ao concerto, chegava e tocava, não saiu o som que eu tinha na minha cabeça, porque eu fui moldado durante todo esse tempo. Eu tive uma experiência muito prática, então assim, o que eu estava preocupado? Eu estava preocupado com tirar som, porque eu tocava muito em palco nos anos iniciais, ali quando eu tinha ali uns 17 a 20 anos, em lugares até barulhentos, e o que eu tinha que fazer? Sentar a mão no violão, porque senão ninguém ia ouvir. Então assim, isso moldou muito, tá vendo como fatores externos alteram? Então é isso, assim, eu sei que eu tô divagando muito, falando sobre várias outras coisas, mas isso é uma coisa fundamental, você se entender para você entender que violão que vai soar bem na sua mão. Não acha que se você comprar o violão do David Russell, ele vai soar como David Russell, não vai. Não sei, eu não sou desses que acredita na mágica de violão. Eu acredito sim que tem violões extremamente bons, mas acima de tudo, os violões eles são bons por causa da interação de quem está tocando com a pessoa. Por que o violão do Segovia era o melhor? Era porque era do Hauser? Não, era porque era do Segovia, entendeu? O violão Hauser é bom? É maravilhoso, mas todo Hauser é igual ao Hauser do Segovia? Não, por quê? É porque aquele foi o marcado? Não, porque aquele foi do Segovia, entendeu? Então era uma pessoa que era uma referência no som, ainda era uma pessoa que usava, que entendia aquele instrumento de uma forma a extrair o melhor daquele. Então é isso, assim, o violão não resolve a nossa vida se a gente não resolver a vida do violão, entendeu? E por isso que é importante a gente ficar um tempo com o instrumento e explorar o instrumento nas mais diversas formas possíveis. Então quando você estiver pesquisando um violão, não ache que o som que você vai ter no ateliê daquela pessoa vai ser o som que você vai tirar sempre. Não, às vezes aquela pessoa tem uma sala de construção boa e você vai soar melhor, ou aquele dia você tá diferente. A gente precisa conhecer o instrumento. É isso. Falando agora mais especificamente um pouco do instrumento que eu tô com um violão Frederico Hermann 2025, um violão muito novo, ainda estou descobrindo várias coisas dele. É um violão de maple, sim, eu super topei isso, tô amando, não troco mais nada, já quase falei, eu quero tudo de maple agora. Mas, eu não vou nem falar brincadeiras à parte, porque isso não é brincadeira. Mas, é um violão de abeto, maple do lado, feito em julho de 2025, muito novo ainda. E inspirado numa planta do Santos Hernandes. É o Santos Hernandes? Não, é o Frederico Hermann. Mas eu fiquei muito feliz com esse violão, porque esse violão, eu sinto que eu consigo entender ele
desde o início de uma forma já muito boa, entendo ele completamente? Ainda não, tem muita coisa a explorar. Mas ao mesmo tempo ele entrega elementos que para mim, para o meu jeito de tocar, são muito importantes. O que é o meu jeito de tocar? O que para mim é muito importante na hora de tocar? Uma resposta muito fiel do que você toca com o que sai. É como se fosse assim, um logaritmo 1 para 1, né? Se você toca fraco, sai fraco. Se você toca forte, sai forte. Entendeu? Um controle, eu sei que isso pode deixar a coisa até mais detalhada, mas isso para mim é uma coisa muito importante. Se eu não tenho essa sensação de que o que tá saindo é o que eu tô tocando, eu fico totalmente desnorteado. Entendeu? Essa coisa de se tocar fraco e sair forte. Você tem que recalibrar todo o seu processo de relação com o instrumento, de ergonomia. É isso, inclusive, eu falo num artigo de pesquisa que eu escrevi recentemente. Mas você tem que recalibrar tudo. Então, assim, não adianta. Tem gente que toca muito bem com o Sérgio Abreu, tem gente que toca muito mal. Então, a gente tem que descobrir como que isso vai funcionar. De novo, isso não muda nada a qualidade dos instrumentos e a fama de cada luthier. Para mim, não acho que sejam coisas relacionadas. Mas, acima de tudo, eu gostaria de convidar vocês a pensar aqui, quando vocês estiverem pegando o seu violão, de que qual que é o jeito que você toca, quais são as características que você precisa quando você toca violão e quais são as características que esse violão pode te entregar. E o tanto de tempo, o violão ele vai mudar ao longo do tempo. Então, você precisa contabilizar isso. Para mim, quase que todo violão é um tiro no escuro. Você comprar, mesmo que o violão esteja pronto na sua frente, porque daqui a um ano o violão pode estar a mesma coisa ou dar outra coisa completamente diferente. Então, eu até acho muito engraçado quando alguém vira e fala assim, nossa, tal violão tá soando tão bem, né? Sim, tem um trabalho muito grande do luthier ali, porque sem ele nada disso seria acontecido, mas tem um trabalho muito grande do instrumento com o instrumentista, né? Enfim, é isso um pouco que eu quero falar. E aí eu falei um pouco do meu violão. O Frederico Herrmann foi o que eu gravei, eu entrei em estúdio com esse violão com 2 semanas de violão, então vai sair lançamento logo mais, essa semana vai ter lançamento saindo, para quem não viu, já tiveram outros vídeos aqui no YouTube saindo também, recomendo, sugiro você assistir, com esse violão já, você pode entender um pouco da sonoridade dele, mas é isso, eu acho que quando a gente está pensando em ter um novo violão, você tem que pensar quais são as suas características enquanto violonista e quais são as características do violão que você vai ter. Não adianta eu querer ter um violão A, B, C, D porque tal pessoa tem, porque eu toco diferente daquela pessoa. E por isso, de novo, muito importante você conversar muito com o luthier, muito importante você conversar, saber vários modelos de violão, estar conversando com alguém que entende, e você ter também uma direção, né? Uma direção para que, caso seja o seu caso, né, a nível de estudo, de começando a carreira, para que tenha uma pessoa com mais experiência que possa te ajudar, né? Porque senão o violão ele soa, que ele tá pedindo, mas a gente não tá entregando. Então é isso, gente. O que você precisa de saber para você escolher o seu próximo violão? Falei um pouco mais do meu violão, mas se vocês quiserem saber mais ainda, tem que ver minhas coisas, os lançamentos, tem que ver os vídeos, tem que ver o Spotify, vai ter coisa no Spotify. Para quem não gosta de Spotify, tem coisa no YouTube. Para quem não gosta de YouTube, tem coisa no Apple Music. Para quem não gosta de Spotify, YouTube e Apple Music, tem coisa na minha newsletter. Então é isso. Até mais, manda esse vídeo para alguém que precisa de saber mais sobre como escolher violão. E eu prometo que esse mês de novembro a gente vai ter um vídeo por semana para comemorar os lançamentos que vão sair. Tá bom? Até mais, gente.